Olá a todos. Conheci esse jogo já faz uns 2 meses. E esse jogo, cara, eu vou te falar, ele tem conteúdo. E eu espero que vocês gostem do vídeo, apesar do áudio não ser dos melhores, a edição não ser as das melhores também, mas espero que vocês curtam. Falou e vamos para o vídeo. The Coffin of Andy and Laylee. Esse jogo na qual a palavra polêmica virou seu subtítulo. Um jogo repudiado por interpretações errôneas e pela superficialidade com que algumas pessoas trataram os temas abordados no jogo. Aos olhos de pessoas que nunca viram, forem procurar o game, irão se deparar com o título dado por pessoas que viram a história superficialmente. No caso, o jogo fica conhecido por um apelido. Nome esse que diminui totalmente tudo que o jogo passa como mensagem. Agora, vocês se perguntam, mas por qual apelido o jogo é conhecido? E eu digo para vocês, o jogo do incesto. Mas mais para frente eu explicarei o porquê desse título dado ao jogo ser errôneo, pois a lore, ou história, se aprofunda em temas complexos e não atiradamente. Existe uma construção por trás. Porém, isso é algo que eu vou abordar mais adiante. Primeiro temos que entender a história. A história de Andy e Laylee, bem resumida. Bom, tudo começa com uma mãe, Renee Graves, que resolveu ter 2 filhos, Andrew e Ashley. As circunstâncias desses 2 nascimentos, dessas 2 gestações ainda são obscuras. Porém, agora pulando disso, vamos para a parte que importa. Andrew e Ashley cresceram em um lar nada saudável, com pais super ausentes. E uma mãe que gostava que as coisas fossem do jeito que ela mandasse ou ordenasse. E ligava muito para aparências. E foi nisso que as crianças cresceram. No meio do caminho, Andrew começa a tomar conta de sua irmã, amando da sua mãe. Só que isso se provou uma má ideia no futuro, já que eles acabaram criando uma codependência mútua um no outro. O pior de tudo, os transtornos de Ashley só se agravavam ao decorrer do tempo que ela passava sem ter o apoio ou a gestão dos pais. Bom, um dia Ashley sentiu ciúmes de seu irmão porque uma amiga dela falou para ela que queria namorar com o irmão dela. Bom, depois disso, temos o primeiro acidente com os irmãos, que os marcaria para sempre, principalmente Andrew. Após anos, agora adultos, uma quarentena foi iniciada no prédio em que moravam, e os pais, como são totalmente preocupados com a segurança dos filhos, os deixaram lá. E é claro que essa não era a oportunidade perfeita de se livrar dos seus filhos. Depois de meses presos, os irmãos, depois de matarem 3 pessoas e canibalizarem outra, e fazendo um pacto com o demônio, conseguem sair do prédio e fugir. Bom, depois de um tempo, agora em um motel, que é um hotel barato nos Estados Unidos, tá? Eles arrumam um quarto lá, já que aquele é o único lugar que não pediu identidade. Eles dormem lá. Após uma discussão acalorada, Ashley vai dormir, porém ela tem uma visão de que eles serão assassinados enquanto dormem. Graças ao amuleto que Ashley ganhou no pacto, ela e Andrew conseguem escapar da morte. Lá também encontram um culto de idiotas, que estão tentando invocar o demônio também. Após fazer uma invocação no culto, eles vão embora e decidem como vão arrumar dinheiro. Aí, depois de mais uma discussão e um pesadelo da Ashley, eles decidem roubar seus pais. Após o pesadelo dela, após ela acordar desse pesadelo, melhor dizendo, eles se encontram na casa de seus pais. Daí pra frente, é só diversão em família, com direito a uma deliciosa sopa preparada pela nossa Masterchef, Ashley Graves.
Primeiro, algo que eu queria falar do game. Uma interpretação minha sobre os personagens. Que começa com uma pergunta. Os personagens são vilões? Bom, da minha perspectiva, Andrew e Ashley não são os vilões da história. E sim personagens que estão dispostos a fazer coisas imorais por motivos bota quase nisso, plausíveis. Ao meu ver, tudo que os personagens fizeram está ligado mais à necessidade de se proteger das consequências dos seus atos e tentar sobreviver juntos. O que o jogo apontou nos diálogos e na história é que não existe um personagem bom ou mau. A narrativa está mais ligada ao personagem que quer algo e ele tem escolhas que o levam ao que ele precisa. Mas, porém, todos os personagens apresentados no game têm objetivos pessoais que estão ligados ao que eles acreditam como sendo certo ou errado aos seus olhos. Outros personagens, como o cirurgião, que seria o antagonista da história, ao ser ele quem forjou a quarentena visando obter órgãos para tráfico. Ou o próprio Six Eyes, que é o chefe dos ocultistas, os idiotas que estavam tentando invocar um negócio lá. Bom, não sabemos até o momento o que ele quer, porém temos informações que o grupo ocultista que encontramos no capítulo 2 seria um lugar para atrair idiotas, para serem parte do culto e servirem de sacrifícios para o grupo oculto dos Six Eyes, o verdadeiro no caso. Porém, o que eu disse aqui é uma suposição, já que isso é um diálogo que é perdível do game, em que um dos ocultistas fala do grupo oculto dos Six Eyes, que está acima do que vimos nessa cena. O personagem que é outro antagonista é o demônio que a Ashley invocou, já que, pelo visto, na Rota Boreal, ele vai possivelmente querer a alma de Andrew, pois ele, sem ter acordo com o demônio, tentou ter uma visão com a Ashley, segurando o amuleto juntos. Vocês sabem o que acontece lá. E os demônios não ligam para os humanos, porém fazem acordos para conseguir almas. Ou seja, eles não tomam almas à força. Então eles também não são vilões, digamos assim, por enquanto. Até sair o capítulo 3, vamos ver o que esse demônio vai fazer. Bom, outro ponto a ressaltar são as mortes e seus contextos. Primeiramente, Nina. Essa sim era inocente. Porém, Ashley não botou ela na caixa para matar. Bom, mesmo assim não dá para passar pano, com certeza. Agora o guarda, ele era traficante de órgãos, ou pelo menos ele sabia de tudo. Então, sim, se eles fossem pegos naquela hora que o Angel mata o guarda, se ele não tivesse matado, com certeza algo pior teria acontecido. Agora a moça do apartamento era totalmente inocente. Aqui sim, também não dá pra passar pano. Isso foram 2 assassinatos de 2 pessoas inocentes até agora. O assassino dá pra passar pano, já que, ele foi mandado pra matar os caras, né? Matar os irmãos. Então, sim, dá pra passar pano. Agora, os pais, daqui a pouco eu explico. Um pequeno adendo, eu não falei dessas mortes, essas coisas pra, passar pano pra tudo que eles fizeram. Foi mais, a maioria do que eles mataram eram pessoas ruins ou que iam fazer coisas ruins com outras pessoas. Então, o roteiro fez com que quase todos os personagens que eles mataram fossem ruins de alguma forma. Para que, é um bagulho de roteiro. Se você pega lá e quer fazer a história do vilão, você não pode fazer a história de um vilão muito ruim, porque senão o público não vai gostar do filme. Ninguém gosta de ver o vilão, a não ser que, de alguma forma, ele se pareça mais com um anti-herói do que com o vilão propriamente dito. Que nem o Coringa. No filme do Coringa, ele é construído. A construção dele leva a gente a se simpatizar com o personagem e o sofrimento dele. Aí depois, quando ele dá a louca e sai matando as pessoas, meio que não dá aquele negócio de nossa, esse cara é um personagem ruim, que não sei o que, eu não gostei dele. Na verdade, dá o inverso. Você vê como o filme do Coringa fez sucesso. E eu não digo que as pessoas que gostaram do filme gostam do que ele fez.
mas eles se simpatizaram com o personagem e a história foi bem feita. Bom, é só isso. Agora, o ponto que eu queria chegar nesse vídeo. Quem são Andrew e Ashley? Bom, vamos começar então. Bom, os irmãos que acompanhamos desde o início são personagens que fazem muito bem o papel narrativo que cabe a eles. Os personagens conseguem criar ódio, nojo, desconforto e, por incrível que pareça, conseguem fazer com que o jogador sinta empatia por eles. Bom, porém, isso não tira o peso das ações deles e nem justifica. Agora vamos falar separadamente de cada personagem. Primeiramente, Ashley, a personagem que é muito mais do que pensa. O que sabemos desde cedo é que a personagem sempre está imersa em solidão, tirando sua única companhia, Andy. Outro traço muito forte da sua personalidade é sua impulsividade e dificuldade com regras, e o medo da solitude, que parece às vezes ser um trauma. E por isso ela faz literalmente de tudo para manter a única pessoa que ela tem por perto. É fato dela sempre o manipular ou fazer coisas que o deixam para baixo como inferior, que façam da presença dela uma necessidade. Tudo isso para o manter por perto, já que ela tem uma baixa autoestima extrema em relação a si própria. Como ela diz, ela é chata, barulhenta e esquisita. Ao meu ver, não foram pessoas de fora que impuseram isso a ela, e sim sua mãe. Talvez René tenha dito isso a ela, ou a faça se sentir assim, já que a René enxerga a filha como alguém que a envergonha. Logo, esses seriam os motivos. Bom, por que ela manipula Andy? Ela pensa que ele nunca estaria com ela por vontade própria. Por isso, ela acha que está fazendo certo. Na realidade, é mais culpa do Andrew do que dela, que ela tem esse comportamento. Pois o que vemos na reta final do jogo, antes de escolhermos uma rota, não vemos Ashley tentando manipular o Andy a fazer algo que ela quer fazer, e sim tentando convencê-lo, até perder a paciência, é claro, e fazer as coisas por conta. E mostrando fraqueza na frente dele, quando ela pergunta para ele de forma totalmente insegura se ele está do lado dela. Então, tipo assim, uma relação abusiva, onde o abusador nunca demonstraria fraqueza desse jeito. E isso é uma coisa que é interessante durante o jogo, porque os personagens sempre têm essas trocas de papel durante o jogo, que deixa a narrativa bem mais interessante. A personagem ela é má, porém não é a vilã. Porém, ela não tem problemas com atos imorais. E sim uma pessoa que não vê o mundo como algo a ser levado a sério. Por ela ter uma mente bem infantil, que leva ela a cometer atos questionáveis por pensar que está em uma aventura com Andy. A mente dela nada importa, já que o mundo não se importou com ela. Então sim, ela não faz coisas por motivos maléficos, e sim porque ela não se importa. A solidão. Bom, até esse momento não sabemos o porquê das pessoas se afastarem dela. Não existe nenhuma cena que nos explica com imagens, mostrando o ponto inicial de tudo, o que aconteceu, na quarentena. Os amigos não retornaram ligações dela, e nem os pais. Os pais a gente sabe, eu vou explicar mais tarde. Bom, a questão é que ela se dizer chata e essas coisas, não quer dizer muita coisa, porque pra gente ter a prova cabal, a gente tem que ver ela em cena com outros personagens sozinha, sem o Andy, para que a gente saiba o porquê dela ser tão sozinha. Então, outra coisa interessante é que, diferente de Ashley, Andy não parece se importar com isso. E não se importa também com os pais, nem com os próprios amigos, se preocuparem com os dois. Isso de fato é algo interessante. O fato de Ashley estar sozinha pode ser por causa de seu transtorno. E com tudo isso, ela desenvolveu uma falta de empatia enorme dela para o mundo em sua volta. E com a falta do amor maternal, ela desenvolveu uma empatia e um amor que supera todos os outros por aquela pessoa predileta dela. Então tudo foi para aquele que, apesar de tudo, nunca a deixou e nunca vai a deixar.
É assim que a mente de Ashley Graves funciona. Bom, mas agora chegou a vez do lobo em pele de cordeiro, Andrew. O personagem que enganou quase toda a comunidade do jogo. Bom, esse personagem está longe de ser uma vítima da Ashley. Agora eu explicarei o porquê disso. Para deixar claro aqui que Andy não é como alguns pensam, o fato dele sempre concordar com a Ashley para qualquer coisa, mesmo que haja resistência, mostra que ele realmente não se importa com o que ele e Ashley podem fazer juntos. O único empecilho que o deixa em pânico é o medo que ele tem de ficar sem Ashley, caso sejam presos ou separados de alguma forma. O maior exemplo disso é o incidente com a Nina, onde Andy claramente não se abalou com a morte da Nina, e sim com o fato deles serem pegos. Isso demonstra que ele não se importa com ninguém que não seja a Ashley. Outro exemplo é ele namorar a amiga da Nina, a garota que morreu na caixa. O motivo do namoro seria afastar o boato dele com a irmã, que estavam sendo feitos por aí. Isso não é meio estranho? Você matou a amiga da sua namorada e você continua namorando com ela, mentindo pra ela por tanto tempo. Agora, o fato dele amar Ashley e odiar Laylee, ele ama claramente a sua irmã, porém isso depende dela e como ela age. Já que quando ela usa de manipulação e abuso e o joga para baixo do calcanhar dela, fazendo dele o Andy submisso, é nítido que ele odeia isso, principalmente os papéis que Ashley inventou, Andy e Laylee. Apesar de tudo, Andrew parece querer que ela entenda que ela não precisa fazer nada para o manter por perto, ao mesmo tempo que se rebaixa ela, alimentando essa relação. Porém, o porquê dele ser assim? Talvez ele não consiga ter outro tipo de relação com Ashley, que não seja abusiva. Foi assim por tantos anos. O garotinho da mamãe. O motivo desse amor que ele sente por Ashley, a meu ver, é dividido em duas visões interpretativas que ele tem de sua irmã. A primeira sendo a irmãzinha frágil e solitária, que ele quer proteger e cuidar, quase um amor paterno, como se Ashley fosse uma criança que precisa dos cuidados de seu pai. Já a outra seria o lado materno de Ashley. Ela oferece conforto em momentos que ele está com problemas, a parte protetora e que se preocupa com o bem-estar do seu irmão. A mandona que o repreende por fumar cigarros ou por não comer a comida que ela preparou, esperando ele terminar o prato e falar que está orgulhosa dele como uma mãe com seu filho. Ciúmes. Outro ponto a ser ressaltado é o ciúme que Andrew tem de Ashley e os ciúmes que ele provoca nela, para que ela sempre tenha um pretexto para o ter por perto, a todo custo. Apesar de Ashley, na primeira olhada, parece que só ela tem ciúmes dele, o jogo enfatiza bastante o ciúme dela, porém temos outra pessoa insegura na relação, que, por baixo dos panos, nos mostra o que sente com diálogos, que, se você não prestar atenção, simplesmente não entende o porquê do personagem nunca deixar um ao outro. O pedido que ele faz a Julia, que é sua ex-namorada, ele pediu para ela amarrar os cabelos para ser algum tipo de espelho que refletisse outra pessoa, talvez para tentar se desvincular de Ashley ou para justamente causar ciúmes. Outro ponto a se ressaltar é até matar por ciúmes. Tanto Ashley como Andrew são exemplos disso. E para exemplificar isso, a primeira pessoa que Andrew mata com o cutelo, ou seja, o guarda, nos é revelado mais adiante no jogo que o Andrew já queria matar o guarda há muito tempo por ter dado em cima de Ashley uma vez. E ainda por cima, para provar que ele só vê Ashley em seu mundo, ele mataria qualquer pessoa por Ashley. Ele não mata por prazer. Porém, se for para proteger a Ashley e eles não serem separados, ele fará de tudo. O que ele fez com os pais não tem a ver com vingança por parte dele. A Ashley tem um pouco de vingança envolvida, porém, o ponto é que Andrew fez o que fez por conhecer sua mãe e saber que de alguma forma ela separaria os dois. Só que, adendo, com a mesma intensidade com que ele ama, ele também pode odiar. O ódio reprimido. O que faz com que Andy tenha tanta raiva? Talvez os abusos de Ashley ou de sua mãe? Porém, isso é refletido em sua alma. Bom, isso é uma das possíveis interpretações que, por mim, é uma das melhores, que explica muita coisa. O porquê de sua alma ter uma parte do corpo obscura
e o resto um vermelho carmesim, o vermelho está muito ligado à agressividade, ódio, violência. Então, por enquanto, esse tema fica aberto para o próximo capítulo responder. Outra coisa importante de se falar é que tanto Andrew, Ashley e René têm almas escuras, com algumas diferenças, sendo a alma de Andrew a mais diferente de todas. Pesadelos e insônia. Bom, os sonhos ou pesadelos que Andrew tem até o momento são sobre coisas que ele fez sozinho ou coisas que ele e Ashley fizeram, como, por exemplo, o pesadelo mais recorrente que ele tem é com Nina, já que até hoje ele tem medo que descubram o que eles fizeram com ela. Esse seria o que ele tem de pesadelo, além de outras coisas mais recentes. Porém, sabemos que não é toda noite que ele tem pesadelos, já que ao interagir com a cama do motel, o narrador invade a história, dando uma pergunta retórica a Andrew. Abre aspas. Você realmente tem tanto pesadelos quanto diz ter? Fecha aspas. Deixando claro que ele mente para dormir com a irmã. E isso é um reflexo do tanto que ele necessita de um amor materno sendo projetado por Ashley, como eu disse anteriormente. Senhor e Senhora Graves, por onde começar com esses personagens? Até esse momento do vídeo, dá pra ver que muito do que acontece na história é culpa desses dois indivíduos. Agora, o porquê deles serem assim? Por que negligenciam os filhos? É algo que dá pra explicar parcialmente por enquanto, pois até o momento não temos muita cena do passado envolvendo eles, porquê de certas decisões e afins. Agora indo para a matriarca da família, vemos que René é uma pessoa que gosta de mostrar para os outros que sua vida é perfeita e que ela tem a família perfeita. Eu digo isso, pois para René achar o Andrew uma decepção e sentir vergonha da Ashley e tratar seu marido como se fosse seu cachorrinho, mostra que o único motivo para ela ser assim é só sendo alguém que vive de aparências e que gosta que sua família a coloque em um pedestal, onde todos seguem do jeito que ela quer. O motivo de René não gostar de Ashley é porque ela não seria igual ao pai, que é 100% submisso e que não levanta o dedo ou discorda das ações de René. Ela seria totalmente ao contrário do pai. Por isso René sente desprezo por Ashley. E que, se você notar, ela também despreza o filho. O que dá a entender é que ela sente decepção por Andrew, por ele não ficar debaixo das asas dela, e sim estar com Ashley. Pois talvez René culpe a filha por seu filho não idolatrar a mãe? Mesmo o fato sendo que ela que colocou Andrew para cuidar da irmã? Bom, René, mesmo sabendo que seus filhos tinham feito alguma coisa com uma colega de escola, mesmo assim, ela não fez nada e se protegeu do escândalo. O que me leva a crer que ela já estava planejando como se livrar dos filhos há muito tempo. Em algum momento da história, René entra em contato com um cirurgião, que estabelece um acordo de deixar seus filhos presos na quarentena e terem seus órgãos vendidos depois de terem morrido naturalmente, por uma vida nova e com o dinheiro que ela ganharia da companhia de água por danos aos seus filhos. Ou seja, ela ganharia dinheiro com a morte dos filhos. Enquanto isso, seu cachorro ficaria na coleira e não discordaria dela. Cara, eu tô começando a querer passar pano para o que vai acontecer com ela no futuro. Bom, a René enxerga as pessoas como brinquedos que ela quer no seu controle, como um cachorro, por exemplo. Ela faz tudo para manter as boas aparências e ser querida por outras pessoas para alimentar seu ego quando quebram o seu brinquedo. Agora eu vou falar um pouco do marido da Sra. Graves. Em um momento do jogo, temos uma escolha com a Ashley em que precisamos de sangue para realizar a invocação. Porém, ela tinha duas escolhas, mãe ou pai. Muitas pessoas escolheram a mãe devido à personagem da Ashley, pois faria sentido. Porém, se você escolhe o pai, temos uma cena interessante que aos olhos de Ashley seria estranho, pois ela acha que a mãe não se importaria com o pai dela. Porém, o que vemos é uma mulher que o narrador descreve como tendo vontade de arrancar os olhos de Ashley ou matá-la. Muitas pessoas interpretaram que as duas seriam iguais, que tanto Ashley quanto sua mãe amam demais os seus pares. Porém, minha interpretação é outra. A René agiu como se alguém tivesse batido em seu pet, ou quebrado seu brinquedo, o que eu acho totalmente diferente de Ashley, pois ela sim, estaria puta porque ela ama demais. Já a René
é totalmente diferente de sua filha. Agora, indo pro Sr. Graves, que eu abri o tópico assim, o cachorro de René Graves, sim, é só isso. O personagem não tem peso nenhum na história. Porém, ele não fazer nada também o torna cúmplice do descaso com os filhos. Outra coisa que eu queria deixar bem claro é que a minha interpretação de René vem do diálogo antes do jantar, em que Andrew e sua mãe estão tendo uma conversa e tomando um café. A ênfase nisso é o diálogo e as expressões de René, quando ela diz ser querida naquele lugar. Agora você pode estar pensando, ok, qualquer pessoa quer ser querida, e eu concordo com isso, porém o problema é o contexto em que ela está. Primeiro, ela vende os filhos e vai morar com seu marido nessa casa. Depois René chega em casa com sacolas tendo vinho e alimentos para um jantar especial. Agora, o problema é que, um dia antes disso, o jornal noticiou que as pessoas no prédio em que ela morava morreram e aparentemente ela iria comemorar a morte dos seus filhos. E ela, enquanto está conversando com os filhos, demonstra não estar a fim de conversar. Porém, quando o assunto é sobre ser querida, de todos lá onde ela mora atualmente, ela muda completamente. Agora, por enquanto, é só isso que dá pra dizer sobre as personagens, já que o tempo de tela dela foi muito curto. Agora vamos ao que interessa. Graças a pessoas que reduziram o jogo a algo para alimentar fetiches estranhos, agora vamos falar sobre a maior polêmica do jogo, a relação romântica. Vamos provar que isso não define a narrativa, mas sim a complementa como um subplot. Porém, o jogo em si não é de incesto, nem de longe. É sobre um relacionamento tóxico, que teve como base uma criação na infância que foi inadequada e uma sociedade podre, onde não há uma pessoa que seja totalmente boa. Até os protagonistas não fogem disso. Apesar de tudo que foi jogado contra eles, isso não anula que eles são pessoas que fariam coisas moralmente não aceitas se isso os beneficiasse de alguma forma. O jogo se apoia nesse tabu para funcionar? Não. O jogo foi feito para chocar, porém, o jogo não vive só de polêmica, e não precisa de incesto para funcionar. Porém, o ponto é que o incesto existe, pois o jogo conta a história de duas pessoas que nasceram com um transtorno que os colocam fora de limites que pessoas neurotípicas não fariam conscientes. Eles têm transtornos que não foram tratados graças a uma negligência de pais despreparados. Uma forte dependência emocional mútua se acumula nesses indivíduos, criando assim uma justificativa que no mundo real seria possível de acontecer. Existem casos famosos tanto no Brasil como no resto do mundo, porém é importante salientar que não existem estudos para entendermos o porquê disso acontecer. O ponto é que o jogo não simplesmente joga isso no seu rosto, existe um desenvolvimento que em outras mídias não tem. No jogo não temos cenas explícitas ou nudez. De qualquer forma, agora se formos para outra mídia, só que mais 18, com certeza teríamos cena nível Game of Thrones no jogo. Então, sim, o jogo não alimenta o fetiche de ninguém. Existem outras mídias que cumprem bem esse papel, porém não são tão criticadas quanto esse game. E cabe ao jogador levar isso, pois o jogo deixa claro que isso não é um caminho canônico ou obrigatório. Temos a rota neutra para provar isso. Nessa rota, os dois personagens têm um relacionamento de amizade. O jogo literalmente te dá 4 oportunidades para evitar essa rota. Bom, dá pra ver que The Coffin of Andy Laley é muito mais do que dizem. A escrita da Neiley, a criadora do jogo, é um primor. Ela conseguiu construir personagens complexos e carismáticos. O jeito que ela desenvolveu a narrativa é muito satisfatório, e ela utiliza técnicas de storyteller como um roteirista ou escritor profissional. Um exemplo da técnica de escrita que ela utiliza é o foreshadowing. Basta olhar essa imagem. Aqui vemos um elemento colocado no início do jogo que foi retornar lá no final. Essa imagem tem muito a dizer, como por exemplo mostrar o desenvolvimento de personagem que os protagonistas tiveram durante o jogo. Bom, isso que eu queria mostrar com o meu vídeo. Uma boa história não precisa ser odiada por elementos tabus na sociedade, como por exemplo as Crônicas de Gelo e Fogo, apesar de ter coisas absurdas acontecendo na história, não tira o mérito do escritor ter feito uma boa história. Outro exemplo que eu coloco seria um filme espetacular sobre vingança chamado Old Boy. Um filme espetacular que, apesar de temas impróprios, é incrível. Recomendo que assistam sem tomar spoiler, sem ler sinopse, ou ver qualquer review do filme. Vá de cabeça vazia, você vai se impressionar bastante. Eu queria
agradecer muito ao Mikael. O Mikael me deu uma força assim, tremenda, cara, quando eu tava pra fazer esse vídeo. E, cara, eu te agradeço muito, mano, de verdade. E outra pessoa é o KMFV, que disponibilizou a gravação da gameplay que tá de fundo no vídeo. E ele também me deu umas mensagens de força, assim. Eu queria agradecer muito a ele também. E eu prometo que da próxima vez o roteiro, a edição, tudo vai ter que ser melhor, senão eu realmente vou apagar tudo. Tô brincando, não vou apagar tudo. Provavelmente eu ia excluir o vídeo. Mas se inscreva no canal, dê um like, compartilha, que nesse canal eu quero focar em jogos de terror no geral. Eu não vou nichar. Tá, vai ser nichado porque vai ser jogos de terror, mas não nichar a um jogo específico, entendeu? E eu prometo que da próxima vez vai ser melhor. Eu prometo de verdade que eu vou me dedicar e que dessa vez não haverá distrações e eu não vou enrolar pra fazer o vídeo. Agora eu queria agradecer quem chegou ao final. Muito obrigado de verdade. Até a próxima. Agora, adeus.